Ó, nós voltamos aqui de novo. E pessoal, olá, gente boa. Pai do Senhor Jesus, tudo certinho? Deixa eu tentar mandar aqui pro nosso pastorzão um convite. Vou tentar mandar o convite para ele aqui. É? Graça e paz, meus amados. Tivemos um probleminha de conexão, mas tudo certo aqui, viu? Tivemos uma queda de conexão, mas tá tudo certo. Deus abençoe a sua vida, você que está chegando. Quero pedir perdão a vocês, tá? Conexão aqui caiu e eu tive que restabelecer tudo novamente, tá? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui para mais um perguntas e respostas da missão, tá? Esse momento nosso. Vai aí, já se prepara. Eu estava falando aqui um pouco antes. Se prepara aí, tá bom? Pega sua Bíblia, pega sua caneta de várias cores, pega seu caderno, a caneta de várias cores para você poder já ir listando e identificando, aí, destacando os textos bíblicos e o que você quiser. Estou aguardando só o pastor Valério entrar aqui. Eu mandei um convite lá para a Gilead Church, Serra, onde o pastor Valério é o pastor da igreja, né? Que ele vai entrar pelo canal da Gilead ali. Amém? Estamos aguardando. Reúne aí sua família. Nós temos perguntas boas aqui, perguntas que são perguntas que fazem a gente curiosamente buscar as respostas de fato. Então se prepara, vai juntando, manda para os seus amigos o convite, para sua família, tá? E vai se preparando aí. Enquanto isso, o pastor Valério recebeu lá. Deixa eu tentar aqui novamente ver se ele conseguiu, né? Lá pela Gilead Church. Enviei mais uma vez. Vamos ver. Lana, Robson, Zeni, Cleo, Pastor Mário, Fernando, Rayane, Michele, tá todo mundo aí, ó. Pessoal entrando. Estamos aguardando aqui. Deus abençoe. Taline, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vai pegando a Bíblia, a minha já está aqui, tá? Vai se preparando aí. Ô, gente, vocês me explicam aí se tem algum outro jeito de mandar o invite, mandar aqui o convite, se não for nessa setinha aqui, nesse aviãozinho que parece um aviãozinho de papel, ou se tem outro lugar que manda o convite, né? Já mandei 2 vezes, vamos ver o que está acontecendo com o pastor lá. Amanda, Gegé, Deus abençoe vocês. Pai do Senhor. Isso aí. Deixa eu aqui pegar ele aqui. Vou pausar aqui rapidinho, tá, queridos? Vou tentar falar com ele aqui. Gesiel, paz. Deus abençoe. Só um instantinho, tá? E aí, pessoal? Fui lá mandar uma mensagem para ele. Pedi, Michele, pedi. Se puder, auxilia ele lá. Eu já mandei 2 vezes e agora mandei no WhatsApp para ele, tá, minha irmã? Dizendo para ele lá, ó, me procura no endereço da missão aí. Você vai ver que a gente já tá com a live aberta, é só você pedir para solicitar que a gente ajuda. Tá precisando de um apoio lá. Não tem problema não, gente. Todos nós estamos nessa fase. Se for o caso, a gente sai e entra novamente, sem problema, tá bom? Nós não queremos perder tempo aqui, ó. A gente já está com algum tempo que a gente podia estar aproveitando, mas a gente abre de novo, não tem problema. Você recebe aí o convite novamente e já entra com a gente, tá? Deixa eu dar um apoio, pastor Valério. Só um minutinho, tá, pessoal? Mais uma vez. Aí, gente.
Estou com ele pelo WhatsApp aqui, a gente está se comunicando. Amém. Amém. Deus abençoe você que está chegando com a gente. O nosso momento aqui é um momento perguntas e respostas. É um fórum específico, tá? Que a gente tem praticamente todo sábado, só quando não tem perguntas. E agora a gente está trazendo alguns convidados para estar com a gente aqui. E hoje a gente vai estar recebendo o pastor Valério Daut, tá? Da Gilead Church Serra. O pastor Valério é um amigo pessoal, tá? E um pastor que eu admiro, respeito, é um confidente, é um homem de oração, tá? Ele pastor e psicanalista também, né? E a gente conversa muito, ora um pelo outro, se aconselha, se exorta, é muito, muito bom. Nós temos um relacionamento que a gente considera um presente de Deus. Então, nós vamos estar recebendo aqui uma pessoa de muita confiança, de muita liberdade. Quero aproveitar aqui, mandar um beijo grande aí para os nossos irmãos da Gilead Church, tá? Deus abençoe vocês. É um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso encontro de perguntas e respostas de hoje. Também os irmãos da congregação da missão lá em Cidade Nova da Serra, né? Chapada Grande. Deus abençoe a sua vida. Gente, quem puder aí, tá, da Gilead, me ajudar no apoio com o pastor Valério, eu acho que ele está tendo alguma dificuldade lá para entrar, tá bom? Aí, tá aí. É só mandar, pastor. Manda aí, clica, manda aí solicita aqui para mim. Solicita, envia uma solicitação daí para cá, tá? Vou mandar o convite de novo. Recebe aí, pastorzão. Ó. Recebe aí. Aceita aí para nós. Tá? Se você não conseguir, você me envia a solicitação que eu abro você aqui, sem problema. Estamos aqui controlando a ansiedade para receber você com a gente aqui. Vamos lá, pastor. Chegou o convite aí? Vamos lá. Léo da Sol, Aline, Thales, Deus abençoe vocês, viu? Bom receber vocês aqui nesse momento nosso. Vocês e toda a família Gilead Church. Pastorzão recebeu o convite aí? Tá com a gente aqui no fórum? Vamos lá, ó. Nada vai impedir, em nome de Jesus, que a gente tenha esse momento. Esse momento é um momento extremamente importante para a Igreja do Senhor. É um fórum que a gente considera um fórum riquíssimo de edificação, de exortação, de aprendizado para a nossa vida, tá? Vamos lá, gente. Ajuda aí o pastor Valério também. Talvez está tendo alguma dificuldade lá, não sei se conexão. Vamos lá. Colocando aí pra gente o tema do nosso fórum, para você não perder nada aí.
Já pegou a sua Bíblia? Já pegou o seu caderno? Já pegou suas canetas? Né? Se não pegou, corre ainda, pega e deixa tudo pronto. Agora vai! Se 3, 1 e vamos receber aqui, né? Nosso amado pastor Valério Daut, que já está aceitando o nosso convite para o nosso fórum. Viu? Vamos lá. Tá lá. Vai que vai, pastor. Clica aí. Vem que eu estou te esperando aqui, em nome de Jesus. Não perco essa por nada. Cadê você, meu pastorzão? Tem que inverter a câmera. Eita, agora abriu, hein? Já tô vendo a parede. Quero ver seu rosto, meu pastorzão. Cadê você? Entra na frente desse computador, meu pastor. No seu celular, no seu celular. Aí! Vai lá, celular. pastor. Tá me ouvindo? Aparece. E aí, pastor? Meu pastor, meu amigo. Pai do Senhor. Aqui, é assim mesmo. Tô apanhando aqui, rapaz, na tecnologia. Todos nós estamos nos adaptando a esse momento, tá? Eu queria fazer uma proposta aqui antes de mais nada. A gente está com 11 minutos aí e meio aguardando. Queria combinar contigo o seguinte, agora que a gente já pegou o clima, agora que a gente já pegou o esquema, o que você acha? Para a gente não perder esses 10 minutos. A gente derruba, combina com todo mundo, derruba e abre uma nova para a gente aproveitar o tempo, ou a gente começa daqui para frente e aí, se cair lá no final, a gente abre e continua mais um pouquinho. Vambora, vambora. Então, vamos embora. Pessoal, aqui, eu sei que não necessita de tantas apresentações, mas eu gostaria aqui de apresentar para vocês no nosso Perguntas e Respostas de hoje. Nós estamos recebendo o nosso amado pastor Valério Daut, é pastor da Gilead Church Serra, além de pastor também é psicanalista, é um amigo, e eu chamo de amigo fiel, porque é alguém que eu posso abrir meu coração. Pastor Valério, é com muita alegria que a gente recebe você, tá? E toda a comunidade da Gilead Church Serra com a gente aqui nesse momento, perguntas e respostas da Missão Nova Carapina. Viu? Obrigado. Obrigado por ter atendido esse convite. Então, é um grande prazer. Pastor. Pode falar, fica à vontade. É um grande prazer, pastor. Deixar aqui um grande abraço também para todo o povo aí de Missão Nova Carapina. Que Deus abençoe esse povo lindo. Vocês têm um pastor amado, um pastor muito humilde. E vou dizer, tá? O pastor de vocês se parece demais com Jesus. Pense em alguém que se parece com Jesus. É esse pastor. É uma bênção. Tem que caminhar muito. Grande abraço para todo o povo da Gilead que está aí, que tiraram um tempinho para estar conosco, né? E acredito que vai ser produtivo as perguntas e queremos estar, né, atender a resposta de vocês, na medida do possível, dentro da palavra. Minha palavra está aqui, a Bíblia está aqui do meu ladinho. E vamos que vamos, pastor. Estamos aí, estamos juntos. Pode seguir. Então vamos. Vamos que vamos. Eu quero orar e quero já abrir aqui com um texto que é o texto que traz razão para o nosso fórum, tá? Então, eu vou ler o texto e vou fazer uma oração e a gente parte para a primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem. O texto é o texto que está na palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 6, verso 10. Esse é o motivo do nosso fórum de perguntas e respostas. O que está escrito lá em Efésios 6, 10? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a razão do nosso fórum Perguntas e Respostas. Nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Aleluia. pela vida do pastor Valério, meu amigo, Aleluia. teu servo, Pai, teu filho, e que em nome de Jesus, a graça e a unção do Senhor estejam sobre ele, sobre a nossa vida, nos dando direcionamento e palavra rema na simplicidade e na confiança do teu Espírito Santo para falarmos acerca dos assuntos que dizem respeito, Senhor, à sua palavra,
a nossa Aleluia. salvação, a nossa vida, a nossa comunhão, o andar da Em nome. igreja e os dias e a geração que nós vivemos, escolhida pelo Oh, Deus. Senhor. Pai, Sim, meu Pai. encha-nos a cada um de nós, Senhor, e os nossos lares, nesse breve momento, com a grandeza da sua Aleluia. presença e do seu doce Aleluia. Espírito Santo, Em iluminando a nome de nossa Jesus. mente e o nosso coração para nos levar a Em nome de compreender Jesus. quais as riquezas gloriosas de Cristo Jesus para nós. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, vamos começar com a primeira pergunta que a gente tem aqui nesse fórum. É um bate-papo, fique à vontade. Fique à vontade. Amém. A primeira pergunta nossa de hoje é: o que a Bíblia diz sobre a igreja nos últimos dias, os seus problemas, características e conduta? Então, eu vou repetir a pergunta rapidamente. O que a Bíblia diz sobre a igreja nos últimos dias, problemas que ela enfrentaria, né, os seus problemas, características dela e a conduta dela nos últimos dias? A bola é sua, meu pastorzão. É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, é bem pertinente ao que a gente está vivendo, mas a gente pode responder bem rápido aí. A igreja dos últimos dias, se a gente for olhar para os últimos séculos que a igreja de Jesus enfrentou, a gente viveu experiências aí em séculos passados com Lutero, com Wesley, com esses homens que Deus levantaram no nosso século mais recente agora, né? E no livro de Apocalipse, capítulo 1, quando fala sobre as 7 igrejas, que fala características daquelas igrejas naquela região asiática que estava ali, a igreja que tolerava os nicolaítas, a doutrina de Jezabel, a igreja morna, uma igreja que estava em cima do muro. Então, a gente vê aspectos da igreja dentro daquele tempo também nos dias de hoje. Era para aquela geração, mas a gente vê características dessa igreja também neste tempo. Mas capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, vem falando de uma série de mensagens escatológicas que está ligado a este tempo. E nós podemos dizer que a igreja, ela tem que ser aquela igreja que está esperando o seu marido, do capítulo 25 de Mateus. A igreja desse século, ela estava para enfrentar este problema. E o avivamento que veio no século passado, e na verdade o avivamento começou na cruz do Calvário. E esse avivamento acendeu o coração da igreja. Não existe, tudo bem que teve Wesley, teve todos os outros, mas não se compara o avivamento que aconteceu no Calvário. Eu acho que foi o avivamento que marcou o mundo inteiro e continuará marcando o mundo inteiro. E Jesus falou sobre isso, e ele, conversando com seus discípulos, falou: não se turbe o vosso coração, capítulo 14 de João, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada. Ele falou isso há 2000 anos atrás, mas é uma palavra muito recente. Isso é dos séculos, milhares de anos atrás, mas parece que eu estou ouvindo Jesus falando isso aqui para mim agora. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus fez 3 grandes promessas para a igreja, que é edificar a igreja. O Senhor até falou isso aí agora, capítulo 16 de Mateus. Ele edificou a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ele fez uma segunda promessa à igreja, que é enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado, nós estamos aqui com o Consolador. E ele fez uma terceira promessa para a igreja: eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Amém. Eu vou levar vocês conosco. Então, as 2 grandes promessas que Jesus, não é os profetas, Jesus fez 3 grandes promessas a ele. Ele falou: eu vou, mas ele disse também: vocês vão ter aflições, mas tende ânimo, porque eu venci. Eu venci o mundo. Então, o que a igreja está enfrentando hoje, nessa circunstância da pandemia, os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram muito mais. Eles passaram fome, sofreram na sua carne, os leões estavam comendo seus filhos, estavam escondidos dentro das tocas, que não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Nossa realidade hoje, a gente está num país democrata, então, assim, onde existe democracia, então a gente acredita que este tempo o Senhor está dando uma última oportunidade para o mundo
voltar aos pés dele. É como se Jesus estivesse olhando para os seus filhos com a porta aberta e dizendo o seguinte: volta para casa, meus filhos. E o pai, como sempre, de braços abertos, com sandálias novas, com roupa nova, para cobrir os seus filhos da vergonha, como aquele filho pródigo. Então a terra, o globo terrestre, é como um filho pródigo, o mundo inteiro, que tem que voltar para a casa do papai. Amém. Amém. Então, tem outra aqui, uma outra pergunta. Uma pergunta, ela tem mais um viés escatológico mesmo, né? E aproveitando o gancho, né, que você me deu, eu já vou puxar essa pergunta. Na sua visão, estes dias que nós estamos vivendo, ele remete a qual período escatológico da igreja? Vou repetir. Na sua visão, esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, essa crise global, que não é só uma crise do novo coronavírus, mas do desdobramento que ele traz, né? Na sua visão, e eu me permito fazer a pergunta na sua visão, porque eu sei que sua visão é uma visão bíblica. Isso me dá total tranquilidade de fazer a pergunta dessa forma. Então, assim, na sua visão, esses dias que a gente está vivendo, né, remete a qual período escatológico da igreja? Quando a gente olha assim, para a linha de tempo, se é que a gente consegue fazer essa linha de tempo muito claramente, em qual período escatológico, este tempo que nós estamos vivendo, a igreja ela está remetida, ela está posicionada? Pastorzão, da seguinte forma, na verdade, a igreja viveu um tempo muito grande desde os dias de Adão. Ela viveu um período de dispensações, né? A gente pode assim classificar a dispensação da inocência, consciência, governo humano, dispensação patriarcal, a dispensação da lei, e nós estamos na última, né? A dispensação da inocência, ela é encerrada com o pecado, entra a dispensação da consciência, o homem tem conhecimento daquilo que é errado, daquilo que é pecado, e Deus encerra essa dispensação. Lembrando que a dispensação é um período de tempo probatório que Deus cria para se relacionar com o homem, para ele vir até o homem. E quando a gente fala da questão escatológica, eu me lembro muito bem de Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e o nome dele, o nome de Enoque significa do original. E quando isso acontecer, isso virá. Ele virá. E quando isso acontecer, ele virá. E a Bíblia fala que depois que Enoque foi transladado, a gente vê ali, passou o dilúvio, aquela coisa toda. Então a gente vê sinais proféticos do arrebatamento de todos os tempos. Então veio o governo humano, quando o povo construiu a torre, aquela coisa toda. Depois veio o tempo dos patriarcas ali, com Noé, com Abraão, com a chamada de Abraão. Depois veio o tempo da dispensação da lei, quando Moisés pega lá as tábuas lá no Sinai. E entra a dispensação da graça no nascimento de Jesus ali em Nazaré, em Jerusalém. E a dispensação da graça, ela termina com o arrebatamento da igreja. Okay. Então a dispensação da graça, a gente está nela. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de fatores. Fatores econômicos, nós precisamos de uma crise, nós precisamos de um caos no mundo, onde nós sabemos que um anticristo, que é uma pessoa que vai ser um ser humano normal, dotado de muito conhecimento, de vários conhecimentos científicos dentro da área humana, e ele vai vir para resolver um problema no mundo, que a gente chamamos dos 3 anos e meio de falsa paz, da grande tribulação. E a verdade é, se a gente falar, 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 4, verso 16, fala assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão. Aí eu tenho outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, que diz da seguinte forma, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão primeiro. Então, falando da questão da visão profética, a gente está no período
para manifestar o anticristo. Só que anticristo e a igreja não pode manifestar. Ele está preparando o palco dele. Você quer dizer no mesmo momento? Exatamente. No mesmo palco, é impossível duas bandas tocarem duas músicas diferentes. É impossível. No mesmo palco. Então, por enquanto, quem está tocando essa música é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está tocando esse palco. Mas quando o anticristo, por enquanto, está formando, construindo a plataforma dele. Construindo o palco dele. E quando a igreja de Jesus for tirada, quando a igreja de Jesus for arrebatada, esse anticristo vai se manifestar. Na verdade, a Bíblia fala sobre grandes sinais de apostasia, deserção da fé, de pessoas que estão abandonando, sinais de terremotos, essas coisas já acontecem há muitos anos. Só que a cada ano que vai passando, isso vai se potencializando mais. Como vai uma se mulher potencializando. grávida, né? Exatamente, isso vai se atenuando mais. Porque o que nós estamos vendo que vai acontecer nesse tempo agora, o que nós estamos esperando agora, nós estamos esperando só as trombetas tocar. A verdade é essa. Os sinais... Qual trombeta, pastor Valério? Quais trombetas? Como assim o senhor fala das trombetas do Apocalipse? Não, você falou que a igreja está esperando as trombetas trocarem. Eu estou entendendo que essa trombeta é a do Senhor para a reunião dos santos no arrebatamento. Exatamente. 1 Tessalonicenses 4,16. Quando essa que nós estamos esperando é referência de 1 Tessalonicenses 4,16. Que o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e aparecerá, 1 Coríntios 15:51, receberá sua noiva nas nuvens do céu, para a igreja ser arrebatada. É essa trombeta que nós estamos aguardando o Senhor tocar para ele chamar a sua verdadeira noiva, que é a igreja dele, que ele pagou um preço por ela naquela cruz do Calvário, a sua noiva, que somos todos nós. Eu acredito que pode ser, ou seja, essa live pode ser interrompida pelo arrebatamento da igreja, essa é a verdade. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. A verdade é, aleluias, a verdade é que amanhã pode não ter mais um culto online. A verdade é que a pandemia pode acabar amanhã com o arrebatamento da igreja. A verdade é essa. A verdade é essa. O Senhor Jesus, ele vai levar o seu povo, não há mais tempo para perder. Tudo que tinha que o Senhor para fazer se cumpriu. Ele está dando um grito para o mundo entender que esse é o tempo de ele se voltar para ele. Ele está dando uma chance para o povo. Isso é avivamento, tá? Não existe avivamento sem caos. E o avivamento, ele está preparando a sua noiva. É aquela igreja com a lamparina acesa do capítulo 25 de Mateus. E houve um grito meia-noite. Aí vem o esposo, sai ao encontro. E é no caos, na noite, porque noite fala de descanso, noite fala de cansaço, noite fala de trevas, de escuridão, noite fala de desânimo. Então, o que representa o capítulo 25 de Mateus? Quer dizer o seguinte, é que quando você estiver cansado, você tem que estar pronto. Quando você estiver exausto, é aí que você tem que estar pronto. Quando as trevas estiver afligindo você, você tem que estar pronto como aquela igreja que está escrito no capítulo 25 de Mateus. As bodas do Cordeiro. E eu me lembro o seguinte, lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 6, fala, quem é essa que sobe do deserto? Como coluna de ensino. Livro de Cantares de Salomão. Eu quero abrir rapidamente. Cantares de Salomão, vamos lá. Quem é essa que sobe do deserto? Como coluna de incenso perfumado de mirra. Aí o Salomão fala o seguinte, lá no capítulo 1, ele fala, ó, não olheis por eu ser morena. Você vê que ele está preparando a igreja para o arrebatamento, no capítulo 1. Não olheis por eu ser morena, porque o sol já resplandeceu sobre mim. Isso quer dizer, porque Malaquias capítulo 4, verso 2 fala, porque para nós que tememos o seu nome, nascerá o sol da justiça. Então, na verdade, se ele está dizendo que a igreja é morena, ele está dizendo que a igreja do arrebatamento, ela só tem uma personalidade, ela não tem duas. Ela tem uma face só, ela não tem duas. Então ele prepara essa igreja, e lá no livro de Cantares, lá no capítulo 6, ele fala o seguinte,
Quem é essa que sobe do deserto? Como coluna de incenso perfumado de mirra. E Salomão ainda fala. Ele vê uma igreja vindo do deserto. Quem é essa? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exércitos com bandeira. Aí você consegue imaginar uma noiva com um fuzil na mão, com a AK-47, uma noiva vestida, uma noiva toda de branquinho, preparando para o casamento, e ela com armamento pesado, pendurado. Essa é a igreja de Jesus nos últimos dias. Ela é noiva, está na guerra, num banho de sangue, mas ela ainda não mancha as suas vestes. Ela é guerreira, ela é batalhadora. E outra, ele vê uma igreja formidável, com exército e com bandeiras. Isso quer dizer, uma igreja verdadeira, que no dia do arrebatamento, ela vai entregar para Jesus as nações que ela conquistou. Porque as bandeiras que Salomão está dizendo, quem é essa? Formosa como a lua. A lua tem influência no mar. A lua ela tem influência no mar. A lua cheia, a lua minguante, ela tem influência até para a pesca. Então ele está falando da igreja que tem influência no mundo. Quem é essa? Formosa como a lua, brilhante como o sol. Está dizendo que nós, igreja lua, ela recebe o brilho de Jesus para resplandecer no mundo, no mar. Porque hoje, por exemplo, a gente está em lua cheia agora. A gente está em lua cheia. É um período excelente para pesca. Então, qual é o melhor período de pesca? É quando a lua está cheia. Os pescadores pegam peixes diversos. É o melhor período para pesca. E, na verdade, a igreja, quando ela está cheia de Jesus, é só neste momento que a igreja pode alcançar um cardume, milhares e milhares de almas para Jesus. Aleluia. Salomão diz o seguinte: quem é essa formosa como a lua? Brilhante como o sol. Nós não somos o sol, mas nós brilhamos como o sol da justiça. Como o sol. Nós somos... Nós brilhamos com ele. Nós temos o reflexo. Então, Salomão diz o seguinte: essa igreja, ela é formidável, como um exército. Aí o senhor falou agora do capítulo 6 de Efésios. Sim. É uma igreja revestida das armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra a esquerda, não é contra a direita, não é contra o centro. A nossa luta é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal, né? Então nós acreditamos que no tempo do arrebatamento é agora. Ou seja, meu pastorzão, de repente, depois dessa pandemia, a gente nem vai almoçar na empresa juntos, porque nós vamos jantar nas bodas do Cordeiro com Cristo. Aleluia. Recebe aí, irmão. Você que está com a gente nessa live, tá? Eu quero mandar um beijo aqui pro Nilson Nunes, que entrou aí também. Xará, bacana. O Nilson tá aí, tá com a gente. Deus abençoe sua família, viu, Nilson? E os demais irmãos. Querido, então, ó, guarda essa palavra aí até aqui, hein? Até isso foram duas perguntas. Duas perguntas. Foram só duas até agora. E você sabe que você pode terminar essa live junto com a gente, ou nós não podemos, talvez, terminar essa live. Porque o período que a igreja está, escatologicamente, é o período que a qualquer momento, ó... Vamos embora! Vamos embora! Vamos para casa! Vamos para casa do papai! Aleluia! Aleluia! Vamos para a terceira, hein? Terceira. Amém, pastor. Vocês estão anotando aí, né, irmãos? Anota. Não sei se vai dar tempo. O bom é que a live deixa o story. Aí fica no story. Oh, glória a Deus! Para quem quiser, se a gente for arrebatado, toma decisão na sua vida hoje, tá? Você que está com a gente aqui. Entrega a sua vida a Jesus. Aproveita e vai arrependidinho aos pés do Senhor. Entrega a Ele a sua vida e você pode subir com a gente, se for a vontade dEle hoje. Porque amanhã Aleluia. Você vai ficar só curtindo a live, no story, se a decisão for o arrebatamento ainda essa noite. Pastorzão, pergunta 3. Sim. Vamos mandar? Pode mandar. Biblicamente, o que a igreja ainda nesses dias deve esperar e como ela deve se preparar? Nos nossos dias, aqui, agora, ainda. Eu sei que você falou do arrebatamento, eu sei que é o que mais a gente precisa esperar vigilante, mas ainda nesses dias de pandemia, reclusão social, o que a igreja deve esperar como um sinal subsequente e como ela deve se preparar para isso?
Verdade, diante de tudo que nós vamos viver, a gente vê Israel ao longo dos anos, desde a Guerra dos 6 Dias, a gente viu Deus trazendo um grande avivamento de Israel depois de crises, depois de guerras. O que nós podemos esperar para os próximos dias ou para os próximos anos é a gente não entrou no caos financeiro ainda, econômico, mas a igreja vai ter que estar preparada para esse tempo de caos. Até mesmo uma guerra ali na região de Israel, a Irã, ali, né, contra Israel, uma guerra que pode ser desencadeada ali, uma guerra política. A gente acredita que essa crise ela vai acontecer, isso é fato. A igreja vai ter que passar por isso, porque tudo isso deverá acontecer para a manifestação do anticristo. Então a igreja ela tem que aguardar ainda esse caos, ele virá, mas como que a igreja vai se preparar nisso? Só tem uma forma: joelhos dobrados. Amém. Oração é o único caminho que a igreja tem para resolver os seus problemas. Nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter uma formação, mas nada se compara ao tete a tete, ao olho no olho, com a cara no pó, falando com Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Jesus foi enfrentar uma crise, ele estava conversando com o Pai. Todas as vezes que os homens de Deus enfrentaram um problema, levantaram um altar de adoração para Deus. O que vai fazer diferença para a igreja verdadeira é levantar um fogo puro, um fogo santo para Deus. Aleluia. Temos visto muito fogo estranho em muitos lugares, mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo verdadeira, é a igreja que tem um altar, e nesse altar ele tem o fogo puro de Jesus. Ele tem o fogo santo do Senhor. É a igreja que dá exclusivamente espaço para Jesus manifestar o seu poder e a sua glória. Amém. Na verdade, nós somos meros servos. Nós somos uma gota no oceano que é o reino de Deus. E Deus nos inseriu nesse projeto. A igreja vai enfrentar ainda assim um problema, vai enfrentar assim uma grande batalha, uma grande guerra, uma grande luta. E isso faz parte do avivamento. Não existe avivamento se não existe caos. Porque o caos, ele traz quebrantamento, ele traz arrependimento. É o que Josafá falou. Josafá se arrependeu lá na ladeira de Ziz, e ele colocou o povo em oração, pegou os principais levitas, adoraram. Então, neste tempo de caos, é uma igreja de joelhos, adorando, com o altar alinhado diante de Deus, com a sua vida alinhada diante de Deus, alinhado com o Senhor, alinhado com a sua família, alinhado com sua casa, com sua esposa, com seus filhos, alinhado com a sua liderança. É uma igreja prevalecente, é uma igreja que está aliançada com Deus, aliançado com sua família, aliançado com seus líderes, e uma igreja que está aos pés de Jesus buscando. Vamos passar pelo caos, sim. Vamos enfrentar muitas guerras pela frente, sim. Mas o que vai manter uma igreja avivada, com o coração aceso, é uma igreja, um povo que está de joelhos dobrado, clamando pelo Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eita, é até difícil passar para outra pergunta, porque vai borbulhando. Vai borbulhando. Irmão, deixa o fogo cair aí, descer, te encher. Vamos lá. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, que eu quero aproveitar ao máximo esse tempo, tá? Não tem... Se aí não conseguir concluir, a gente abre outra, não tem problema. Vamos lá. Glória a Deus. O que você acha, meu pastor, que a igreja está aprendendo, né? Ou pelo menos deveria aprender, como uma grande lição nesses dias de pandemia e afastamento social? O que a igreja está aprendendo? Ou deveria aprender, né? Como uma grande lição nesses dias de pandemia e de afastamento social? O que a igreja está aprendendo é o seguinte: é o que Deus já tem falado durante muitos anos. Eu acho que a gente tem visto, o Senhor também tem pregado isso. A igreja, ao longo dos últimos 10 anos, a população está muito corrida por causa da tecnologia. E as pessoas têm falado: não tenho tempo para ler, não tenho tempo para buscar a Deus. A igreja, nesse tempo, está aprendendo que ela tem que ter tempo. O Senhor colocou todo mundo na mesma situação para um propósito. É o tempo agora de todo mundo se voltar para Deus. A igreja agora está aprendendo que ela não tem outro jeito a não se orar. A gente viu nos prédios a pessoa adorando, a pessoa louvando. Só que foi uma semana e acabou. O povo estava louvando nos prédios.
O que Deus quer, na verdade, que a igreja tem que estar aprendendo neste tempo, é a comunhão com Deus e a importância de comunhão com sua família. Por quê? São os dois pilares principais da igreja. Deus, estabelecido sobre sua vida, e a sua família. É impossível ser igreja sem ter Deus na sua vida e sem ter a sua família junto com ela. Então hoje, os valores da família como igreja foram revisadas. O próprio Deus colocou isso. O pai que não tinha tempo para conversar com seu filho, para discipular o seu filho, para ler Bíblia com o seu filho, para ver o seu filho orar, porque o pai às vezes falava, não, eu chego tarde do trabalho, não dá tempo. Agora a família está tendo tempo de orar. E se não está fazendo isso, é porque não entendeu o que Deus está querendo através da vida dele. Porque o tempo é curto, pastor. O tempo é curto. Sim. O tempo é curto. Segundo a ciência, para uma pessoa normal de 70 anos, se ela conseguir viver 70 anos, o salmista fala isso, o que passar disso é enfado. Se uma pessoa conseguir viver 70 anos, ela terá dormido, se ela dormir durante 8 horas por dia, ela dormiu 25 anos. E ela só conseguiu viver, sabe quanto tempo? Nem 40 anos ela viveu direito. Ela dormiu 25 anos de sono. 25 anos dormindo. E agora você imagina. E esse tempo, eu comecei a fazer uma reflexão. Eu comecei a fazer uma reflexão no tempo. Porque o homem tem o poder sobre o dinheiro. O homem tem o poder sobre a economia. Ele pode ter o poder sobre todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus não deu para o homem direito, é o tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Por isso que Deus usou até o relógio para falar sobre arrebatamento. Meia-noite. Se o ser humano observe que até escolha, Deus usou a escolha dos discípulos também para apontar para o relógio. Porque nós temos 12 números e nós temos 12 apóstolos. Então, tudo isso é profético. Então, os sinais proféticos estão aí. Deus está te dando um tempo para você refletir que você deve amar a sua família. Porque se você não consegue amar a Deus e a sua família, você não pode amar a ninguém. Se você não conseguir amar a Jesus de verdade, você nunca vai conseguir amar a sua família. Então, é um tempo de você ter intimidade, de aprender como igreja, qual é o seu valor de servir. Porque ele foi grande, se fez pequeno, para fazer dos pequenos grandes. É um tempo de nós sermos garçom. Deus está nos ensinando neste tempo para nós aprender a servir o povo. O maior instrumento do ministério de Jesus, bacia, toalha e água. É isso aí. Aleluia. 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 Eu estou aqui pensando, pai, o que que eu vou fazer outra pergunta. Vou para mais uma pergunta. Vamos lá. Bom, nesse tempo aqui que a gente está vivendo, as pessoas foram levadas a uma exposição muito grande, muito maior do que elas tinham no mundo virtual, no mundo digital, certo? Elas foram levadas com a reclusão social, né? E tudo isso acabou que os canais, as plataformas digitais, as plataformas virtuais, elas levaram as pessoas a uma exposição muito maior delas dentro dessas plataformas, né? Por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso não pode causar uma ansiedade exacerbada no coração delas, não? E se sim, como lidar com isso? De fato, pastor, a tecnologia é provado isso cientificamente. Os maiores psicólogos do Brasil, inclusive o doutor Augusto Cury, ele fala sobre isso. E o doutor é um neurocientista, doutor Pedro Calabres, se o pessoal quiser seguir, é um excelente doutor, não é cristão, mas eu acompanho, ele é médico, né? Ele é médico, ele é psiquiatra também e é neurocientista, neurocirurgião, também trabalha com o cérebro, e ele fala a questão virtual, onde as pessoas, na verdade, as pessoas se perderam, eles postam uma imagem e não conseguem viver sem isso. Hoje as pessoas dependem de um like para viver, dependem de uma curtida para viver, e onde, na verdade, as pessoas que podem
curtir a vida dele são pessoas que estão ao seu lado, o seu pai e sua mãe, os seus amigos, a sua igreja, o seu povo. Excesso, a tecnologia é bênção, mas em excesso ela traz um nível de ansiedade muito grande. Você vê que se uma pessoa mandar uma mensagem para você, você visualizou, ela não responder, ela já entra em pânico. Quando a pessoa já entra nisso aí, ela já está vivendo, é uma pessoa extremamente ansiosa, ela tem medo do futuro, porque a ansiedade, na verdade, ela é a projeção do futuro, ela tem medo do que vai acontecer amanhã. Isso é verdade. Então, a ansiedade, ela está instável, a pessoa está com medo de ficar desempregada, ela está com medo de ir para a rua, ela está com medo de ter contato com pessoas, ela está com medo do Brasil quebrar. Então, essa ansiedade que ela está tendo, ela vai projetando isso na mente dela, aquilo que ainda não aconteceu. Porque a ansiedade é uma dor de um acontecimento que ainda não foi fato. Ela foi criada na mente dela, mas ainda não se manifestou. E a ansiedade, ela traz consigo um medo muito grande, ela traz um medo. E ela vai mexer diretamente nas emoções das pessoas. E para as pessoas entenderem que é emoção, mas o que é emoção para mim? O que é emoção? Emoção é aquilo que mexe no seu corpo, é aquilo que mexe no seu estado físico, né? É você, por exemplo, você está caminhando, está numa mata, fazendo ali num parque, fazendo um piquenique com a sua família, você está num parque fazendo um piquenique com a sua família, você está ali comendo o seu pão, vendo os pássaros cantando, e logo em seguida aparece um tigre no meio do piquenique. Ali o seu corpo vai começar a ter um monte de alteração. A sua pupila vai dilatar, o seu coração vai ter uma aceleração, o batimento cardíaco, né? Os seus poros, né? O seu intestino ele vai soltar, vai soltar, o seu rosto vai ficar pálido, porque o sangue vai sair do cérebro e vai ser deslocado para os músculos. Por isso que a pessoa fica enrijecida e por isso que ela fica pálida, porque o que é isso? Isso é reações emocionais. Então, se a pessoa recebeu ou não, ela vai ter uma reação emocional. Se você falar que amanhã alguém vai morrer, ela vai já ficar com medo, não vai sair para a rua. Isso é ansiedade. E outra, ansiedade é um dos problemas hoje que o Brasil está sofrendo muito. Os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz o seguinte, que foi uma pesquisa que eu fiz em 2019, dizendo que até 2020, de cada 10 brasileiros, 7 estaria passando por um problema de crise emocional, sendo provocado pela ansiedade. Então, até ano passado, mais de 300 mil pessoas foram afastadas pelo INSS por conta de um problema psíquico, um trauma, um problema emocional, por uma crise. Não quer ver mais computador, não quer ver mais celular. Então, o que as pessoas têm que fazer nessa pandemia, nesse momento de caos? Reduzir o uso de tecnologia. Sua rua está tranquila, você controlar a sua ansiedade? Sai do celular, pega o seu filho, bate uma bola no quintal da sua casa, dá uma corrida em volta do seu quintal, entendeu? Faz umas flexões, você entendeu? Vai pular corda, se reinventa. Faz uma amarelinha na sala da sua casa e vai pular amarelinha. Vai no supermercado, ali no material de construção, compra a bolinha de gude, faz uma barca na sua casa e vai jogar bolinha de gude com o seu filho. Faz uma pipa, faz uma perna de pau na sua casa e anda de perna de pau. Tudo isso vai ajudar você a controlar a sua ansiedade. Agora, se você já tem uma crise, já tem um problema, e só ficar na tecnologia, em excesso, ela vai prejudicar você, isso vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar o seu futuro. E você, como corpo de Cristo, você é um corpo, você tem que cuidar do corpo de Cristo. Você tem que cuidar do templo do Senhor. Orar, jejuar, mas também fazer as atividades físicas. Dá uma corrida, querido. Uma corrida. Não tem esteira, não? Corre no mesmo lugar. Corre no mesmo lugar. Faz umas barras, entendeu? Faz algumas coisas. Pega um saco de estopa. Ou vai lá no seu guarda-roupa agora. Vai lá no seu guarda-roupa agora. Pega aquele monte de lençol, um monte de tecido. Pega uma cordinha, um barbante aí na sua casa. Amarra um barbante. Pendura ele. E começa a dar soco, entendeu? Começa a dar soco, começa a chutar aquele negócio e vai ali transferindo a raiva, o seu ódio, a sua dor. Isso vai ajudar a controlar a sua ansiedade. Isso vai te ajudar. Ao invés de você querer bater em alguém ou falar de alguém,
pega esse saco, esse negocinho aí, pega o travesseiro, começa a dar soco, faz exercício nas primeiras horas do dia. Você vai ver como seus dias de pandemia vão melhorar. Por que eu te fiz essa pergunta, pastor Valério? Aí acrescentando um pouquinho dentro ainda desse assunto. Porque a gente viu as plataformas, né? As grandes plataformas de filmes sendo liberadas, a TV a cabo sendo liberadas para as pessoas poderem ter entretenimento, né? Como se ficasse em casa com a família e fosse algo nostálgico. Ainda que para muita gente, né? Para muita gente, isso até poderia ser uma realidade, mas como o senhor disse, Deus deu uma oportunidade, está dando uma oportunidade para que as pessoas possam se descobrir nele, né? Voltando-se para dentro, voltando-se para o núcleo criado por ele, que é a família, onde tudo é reestruturado, ainda que esteja num caos, Deus tem poder para reestruturar. Por isso, eu acho que este tempo, diante de tanta tecnologia, diante de tanta do mundo digital, ao invés das pessoas entrarem a fundo, nunca houve um tempo onde a palavra do Senhor que diz remir o tempo fosse tão forte e necessário para que a gente entendesse. E ainda muita gente, mesmo dentro da igreja, pode estar bebendo numa fonte de entretenimento ao invés de buscar a fonte da vida eterna nesse tempo tão precioso que deveria estar remido. O que o senhor pensa a respeito disso um pouco para nós? Até como psicanalista também. Pastor, na verdade, a ansiedade, ela entra pelas vias dos sentidos, né? São os olhos, são os ouvidos que você está vendo, o que você está assistindo. Se o seu cérebro entender que aquilo é gostoso, que aquilo é bom, cientificamente falando, o cérebro trabalha com padrões. É assim que o nosso cérebro trabalha. Ele trabalha padronizando as coisas. E se você acostumou, viu uma série, viu a outra, aquilo é bom, aquilo vai te prendendo, vai te amarrando, e aí o seu cérebro controla, porque as emoções, ela controla as nossas ações. Essa é a verdade. Então, a pessoa que não é descontrolada emocionalmente, são essas emoções que controlam sua vida. Então, se você tem controle, é isso aí que vai controlar a sua vida. As emoções, ela dá voz de comando. Então, se você tem uma atenção para um devocional com Deus, para buscar ao Senhor, uma imagem construída, seja num filme, seja em qualquer coisa, ela pode despertar traumas em você, ela pode despertar coisas em você. Na verdade, você tem que evitar notícias que é ruim, tem que evitar filmes que trazem um problema emocional para você e espiritual, porque são as duas vias. Sim. Então, é via de mão dupla aí. Então, o problema emocional e o problema espiritual, porque, na verdade, o espiritual ele tem um poder de influência grande no emocional. Se você estiver espiritualmente bem, emocionalmente você vai estar controlado. Mas se você estiver emocionalmente bem e espiritualmente mal, você vai estar mal. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele se comunica com as pessoas através do Espírito. E nós ouvimos Jesus. Nós ouvimos Jesus. Nós ouvimos. Qual é a primeira... Porque a gente fala de sentidos. A gente trabalha na área de risco, o senhor sabe disso, né? Na área de risco, onde EPI é um item obrigatório. É padrão, todo mundo usar EPI nas nossas áreas lá. Então, um óculos, um protetor auricular, onde tem as placas de zona de risco, é importante para você preservar os sentidos, para você não ser prejudicado. Então, Jesus, ele se comunica conosco através dos ouvidos, dos olhos e da boca também. Então, o seguinte, qual é a primeira comunicação do pai e da mãe com o seu filho? É a audição, querido. É a audição. É a audição. A palavra de Deus diz assim, ó, a fé vem por onde? Pelo ver? Pelo falar? Ou pelo ouvir? Então, se você ouvir bem, você vai ter uma fé inabalável. Se você não está pronto para ouvir, a sua fé é fraca. Então, nós temos que... Por quê? A criança, ela identifica o pai pela fala. O pai está falando, ela fala, ó, papai está aqui. O timbre, a gravidade. Por que que o leão, a voz do leão estremece
estremece e eles veem o leão como o rei da selva. Na verdade, é que o leão, a voz dele, ele ruge para dentro. E a voz dele vai começando a tocar os ossos dele, e por isso que dá grave, porque ela vai tocando os ossos dele. Ela vai para dentro e aquilo dá um rugido, e ela volta com mais grave. Então ele fala aquilo para dizer que ele está comandando ali. Então, aquilo que você está ouvindo, é isso que vai direcionar você. É da seguinte forma: a voz que você ouve é ela que vai direcionar você. Aí eu te pergunto, quem é que você está ouvindo hoje? Você está ouvindo a quem? Qual youtuber está sendo influência na sua vida? É ele que vai direcionar a sua vida. Porque a voz que você ouve é ela que vai direcionar a sua vida. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Então, você quer estar bem emocionalmente? Melhor remédio para você ouvir nesse tempo: ouvir a palavra de Deus. Meu pastor, Isso vai ser saudável para você. Isso vai fortalecer os seus ossos. O salmista falou bem assim, que quando eu ouço a sua palavra, isso fortalece os meus ossos. Isso quer dizer, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. aleluia. E ela penetra a divisão da alma, olha só, emoções. Ela penetra a divisão da alma, ou seja, no divã que você precisa, Jesus é um bom psicólogo. Você senta, conversa com ele na palavra, e se você quer sentar no divã, então, querido, senta no sofá da sua casa, coloca um louvor, ouve a palavra, e no divã, Jesus vai ouvir você. Ele vai ouvir você através da palavra. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Aleluia. Ouvir a palavra. Neste tempo, Deus quer que você ouça a palavra dele. Ele quer que você volte os olhos para ele. Ouça a palavra de Deus, porque a voz que você ouve é ela que direciona. E outra coisa, um filho só pode ter reconhecimento de pai se ouvir o seu pai. Você quer entender quem é Deus? Então ouça a palavra dele neste tempo. Aleluia. Meu pastor, você já fechou a pergunta final. Tá gostoso, estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Aleluia. Aleluia. Só para os irmãos entenderem, eu ia fazer mais duas perguntas, e as duas perguntas que eu iria fazer, faltam aqui pouco menos de 3 minutos para a gente, para a live encerrar, mas a pergunta que eu ia fazer é o que você diria para as pessoas viverem esse tempo de forma mais saudável, mais leve? Você acabou de falar. E qual conselho você daria para a igreja e para as pessoas que estão ouvindo a gente nessa live? Você acabou de falar. Então, o que eu quero aproveitar? Eu quero aproveitar com você orando por nós para a gente encerrar esse período. Nós temos, infelizmente, 1 minuto e 30 para encerrar essa live. Amém. Vamos orar. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa noite. Quero agradecer por todas as vidas que estão aqui. Amém. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão. Deus que criou o céu dos céus e a terra. Deus, vimos muitos governos sendo levantados e caindo. Babilônia, Egito, muitos governos, Medes e Persas, muitos. E o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo. Amém. E não será diferente neste tempo. O Senhor é o nosso governo. O Senhor é o governo de nossas vidas, dentro de nós.